Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. No quadro desta quarta-feira, a gente fala de mais uma movimentação judicial, né, que está prevista para acontecer nesta 15, num caso que é emblemático aqui no Espírito Santo, tem a ver com a morte do juiz Alexandre Martins. Bom dia, Vilmara. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Vale destacar que é um caso que aconteceu há 22 anos. Aliás, completa 22 anos. Agora em março. Né? Um dos motivos, inclusive, que a gente está tendo esse julgamento, a gente também volta a falar sobre esse assunto, que é o julgamento, aí, uma análise de um pedido aí formulado pela defesa da única pessoa dos 10 que foram denunciados pelo crime, o único que ainda não foi julgado, né? E é exatamente a defesa desta pessoa que formulou esse pedido e que vai ser agora analisado pelo Tribunal de Justiça, né? Pelo Pleno do Tribunal de Justiça nessa quinta-feira. Trata-se aí do juiz aposentado Leopoldo Antônio Teixeira. Ele foi denunciado junto com outras 9 pessoas aí como um dos responsáveis aí pelo assassinato do colega. Eles trabalhavam, o juiz aposentado, Leopoldo, e o Alexandre Martins trabalhavam na vara de execuções penais, né? Foi o que deu origem, né, a toda essa discussão, né, a partir das denúncias feitas pelo Alexandre e também pelo juiz Carlos Eduardo Lemos. Então, Fernando, o que está em pauta, na verdade, é um recurso de uma sequência, né, de recursos né, apresentados aí pela defesa de Leopoldo desde 2021. No ano de 2021, havia aí a possibilidade, já tinha sido até agendado a audiência, né, o julgamento do juiz aposentado Leopoldo, mas foi apresentado pelo Ministério Público uma nova prova, né, que ele apresentou no sentido de ingressar com a prova no processo. E essa prova foi contestada aí pela defesa, e aí houve uma série de contestações e o Ministério Público, o juiz não aceitou a prova, o Ministério Público fez alguns recursos para que a prova fosse aceita e recorreu ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça disse que o Ministério Público tinha direito de recorrer para manter a prova, né, no processo, e é essa decisão do tribunal que dá ao Ministério Público o direito de recorrer para manter a prova é que está sendo contestada pela defesa sucessivamente, né, nesses recursos. E aí a decisão significa que vão ter outros recursos, né? Porque assim que o Ministério Público recorrer e tiver uma outra decisão, tanto o Ministério Público... Cabe a outra parte o direito também de recorrer, assim a legislação brasileira, né? E assim exatamente. A gente chega a 22 anos 22 anos desse caso. Lembrando aí que as outras 9 pessoas, né, que isso é sempre perguntado, todos já foram enfrentar o julgamento. 7 dessas pessoas já foram condenadas, já cumpriram suas penas. Uma delas, inclusive, foi assassinada, né, que é o Fernando Cabeção, morreu. Depois, né, já tinha sido julgado. O último julgamento foi exatamente do Coronel Ferreira e do Calu. Né? O Calu foi absolvido das acusações e o Coronel Ferreira está cumprindo ainda, continua detido, né, porque existem outras denúncias que pesam contra ele. Exatamente, né? outras condenações aí, isso. Então ele ainda continua preso. Então falta somente Leopoldo. O juiz aposentado Leopoldo, né, que para ser agendado. Mas assim, a data do julgamento dele vai depender da definição disso. O advogado do Leopoldo, que é o criminalista Flávio Fabiano, ele está, ele assinala que a expectativa é de que o tribunal autorize ele a fazer esse recurso, que não é um recurso nem aqui, tá? É um recurso no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Então ele está com a expectativa de que seja aceito esse pedido dele e ele possa viabilizar esse recurso. Essa prova, que as pessoas também ficam curiosas para saber que prova é essa, né? É um depoimento que foi prestado pelo juiz Leopoldo ao deputado hoje deputado Danilo Baiense. À época, ele era o delegado e um dos que investigaram aí o assassinato, né? Esse
há um áudio, né, com uma declaração, e assim, o documento tem quase que 250 páginas, né, com todo o relato do que foi dito aí pelo juiz aposentado, e essa que constitui essa nova prova, né? Nós colocamos até o link, a gente recente assim, né? Nós já estamos em 2025, mas no ano passado, né, a Gazeta preparou um documentário sobre o assassinato do Alexandre Martins, do juiz Alexandre, e nesse documentário a gente cita, né, tudo o que aconteceu, e uma das coisas que a gente também trouxe foi parte desse áudio. Então, anexada a minha coluna no site A Gazeta, as pessoas podem ir lá clicar nesses episódios aí e vão conseguir ver parte desse áudio aí, né, que foi separado aí como prova na época. Naquela época a gente teve acesso a parte desse áudio e nós disponibilizamos aí nesse documentário que a gente fez no ano passado sobre o caso Alexandre. E aí o tribunal vai decidir se pode ou não dar continuidade com esta peça? Não, o tribunal vai decidir. A decisão do tribunal pleno ali é se o advogado Flávio Fabiano, que faz a defesa do Leopoldo, se ele pode fazer o recurso, né, ao STJ. Meu Deus. Aí ele fará um recurso ao STJ. Quanto ainda? E aí o que ele está questionando? Ele está questionando se o Ministério ele questiona a decisão do Tribunal de Justiça. Que autorizou a inclusão da peça. Não, que autorizou o Ministério Público a recorrer contra a retirada da peça. Né? Gente, vocês estão entendendo como é complexa, né, a justiça? É o recurso do recurso do recurso. Exatamente. Inclusive, Fernanda, na coluna, é um texto meio difícil, mas eu incluí uma fala do vice-presidente do Tribunal de Justiça, que é o relator do caso, Namir Carlos de Souza Filho, e aí numa das decisões ele fala sobre o vai e vem dessas decisões. Os termos às vezes não são comuns no nosso dia a dia, mas dá sinaliza o que é isso. Ele diz assim: Antônio Leopoldo Teixeira opôs embargos de declaração em face da decisão proferida por esta egrégia vice-presidência, que não conheceu do recurso de agravo regimental interposto pelo recorrente, ou seja, o Leopoldo, em desfavor do Ministério Público do Espírito Santo, em razão da inadequação da via eleita para combater a decisão que inadmitiu o recurso especial. É isso, gente. Por isso que existem Vilmaras para traduzir isso pra gente. Então, assim, é o recurso do recurso, assim, sabe? Tem uma decisão que está sendo questionada. Faz parte. E, vale ressaltar que nós estamos falando, né? Todas essas pessoas, tanto o Ministério Público tem o direito de fazer seus recursos, como a defesa de todas os advogados de defesa também têm todos os seus direitos. Mas, assim, é um exemplo do que ocorre, né? Que a legislação permite isso. Então, correto, e o crime tem... E eu também destaquei aqui, que a gente já comentou isso em algumas outras vezes aqui, apesar do advogado do doutor Leopoldo falar que realmente há um interesse muito grande dele em ser julgado, né, e que isso tudo se resolva, né, para que ele tenha a oportunidade de provar sua inocência em relação às acusações, ele sempre afirma isso. Ele afirma isso pessoalmente, o advogado dele também afirma que gostaria de ser julgado, mas desde que as coisas sejam feitas de forma correta. Apesar disso tudo, a gente sabe que há uma corrida contra o tempo, né? E em 2026, vem aí o fato da idade dele, né? E o processo aí, o crime, né? Neste caso aí vai ser alvo de prescrição. Prescrição, que é o que a família do juiz mais teme, né? E aí, neste caso, não tem como, uma vez prescrito, não há como ser julgado. Então, a corrida contra o tempo é que isso acontece no ano que vem. Né? O caso é originário da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, mas em virtude de todos esses recursos, a gente está falando agora, né, de uma movimentação no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, que vai ser julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. E que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, gente. Quem vai avaliar é o conjunto dos desembargadores do Tribunal de Justiça, porque, na verdade, eles estão analisando, é um recurso contra uma decisão do próprio tribunal, né? Então, não é uma decisão aqui em primeiro piso. E aí, quando tudo isso se resolver, é que vai voltar para a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que aí, então, quando é chamado o termo, né, transitar em julgado, é que o juiz pode agendar aí uma data para o julgamento. É isso.
Bom, vou aproveitar que Vilmara está aqui, porque a gente tem um outro assunto, é um balanço das operações, né? Aquela tentativa de sufocar financeiramente o tráfico de drogas, de armas no Espírito Santo, Vilmara. O que a Força Tarefa já conseguiu reunir nesses últimos meses, hein? Então, nós estamos falando aí de um balanço feito pela Polícia Federal, né? Com base nas operações realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é chamada de FICO, aqui no Espírito Santo. Vale destacar aí que tem alguns estados que têm até mais de uma unidade da FICO. O Espírito Santo tem uma, né? E aí, esse balanço que foi feito pela Polícia Federal relativo ao ano de 2024... mostra alguns dados que a gente também citou hoje na coluna de hoje, falando que foram retirados aí do tráfico de drogas quase 14 milhões, né? Mais especificamente R$13.810.117,46. Como que isso foi retirado do tráfico, né? Por meio de sequestro de bens. E aí nós estamos falando de imóveis, veículos de luxo, moto aquático, valores em contas bancárias. Teve até um volume aí de 400 mil em dinheiro físico, né? Pouco comum hoje em dia, né? Porque ninguém usa dinheiro, a gente chama de dinheiro vivo, mas é o dinheiro físico. Também tinha, assim, alguns chamam de espécie, mas é isso, né? Em notas, né? Foi o valor aí. Parte desse valor, inclusive, veio de uma operação realizada chamada Mosaico, né? Que foi voltada aí contra uma associação criminosa, e o sequestro de bens, a retirada desses bens, nessa operação superou os 12 milhões, né? E o relatório também aponta que nessa organização criminosa, inclusive da Operação Mosaico, ela contava até com o apoio de membros das forças de segurança pública, funcionários de cartório e outros órgãos públicos, né? E isso tudo está nesse documento que eu citei aí, que aponta que foram realizadas aqui no Espírito Santo 15 operações. Inclusive, a unidade aqui do Espírito Santo foi a que mais realizou operações em todo o país, né? Porque, por exemplo, Minas Gerais, consta lá que ela realizou 16 operações, só que Minas Gerais são 4 unidades da FICO. Então, as 4 unidades realizaram 16 operações. Mas o Espírito Santo, sozinho, a unidade daqui, realizou 15 operações. Então, quando no balanço por unidade, o Espírito Santo lidera no país o volume de operações. Que força, hein? E foram cumpridos aí 118 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão preventiva, 36 de prisões aí, temporárias. E basicamente no país, assim, se você considerar todas essas atuações aí desse grupo, as operações foram majoritariamente relacionadas ao tráfico de drogas, mas também foram operações de tráfico, foram 119 do tráfico de drogas. Aí para você ver como que cai, né? De crimes contra o patrimônio foram 33, né? 17 de tráfico de armas, depois teve lavagem de dinheiro, crimes fazendários, crimes eleitorais, cibernéticos, mas assim, no volume bem menor. Ao todo foram 180 operações no país, 119 foram do tráfico de drogas. Isso mostra a dimensão que o tráfico está, né? Embora seja um grupo também prioritariamente voltado para esse assunto, mas que também realiza outros tipos de operação. Em relação ao volume que foi retirado do tráfico, o Espírito Santo ficou em 4º lugar nesse sequestro de bens aí. Ao todo no país foram 316 milhões, né, recuperados aí por este grupo do tráfico de drogas. A maior parte desse volume foi feito por São Paulo, né, que foram 194 milhões, seguido de Mato Grosso com 24 milhões, Minas Gerais com 16 e o Espírito Santo em 4º lugar com quase 14 milhões, Fernanda. É muita coisa. Sim. Não é isso. fácil. É isso, gente. Os destaques de hoje da jornalista Vilmara Fernandes, nossa colunista aqui do Justiça, Segurança e Cidadania, que volta na quarta que vem. Até lá, Vilmara. Até.